Bom dia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Renato. Bom dia, Lobato, Hélio, Tati. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia aqui na nossa live das 7h36. Bom dia, Luca. Onde nós falamos sobre coisas, sobre assuntos, sobre conteúdos que podem contribuir no nosso processo de desenvolver, de transformar os nossos dons e talentos em resultados, ou seja, nosso potencial em potência. Vini, por que eu não ganho mais dinheiro? Porque você tem muito potencial e pouca potência. Vini, por que eu não sou promovido dentro da minha empresa? Porque você tem muito potencial e pouca potência. Bom dia, Ju! Bom dia, Tati. Bom dia, Kelly. Então é isso. Então, quando a gente entende os princípios, quando a gente entende os fatores que fazem com que nós possamos transformar esse potencial em potência, é quando a gente ganha mais dinheiro, é quando a gente tem mais oportunidades, é quando a gente é promovido, é quando a gente se destaca. E tudo isso a gente fala aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h36 da manhã. Beleza? Hoje o assunto está incrível. E antes de começar, eu vou pedir para você clicar no aviãozinho que está aqui embaixo e mandar essa live para 3 ou 4 pessoas, principalmente as pessoas próximas a você, porque se você estiver num caminho de desenvolvimento, de transformação, se você quiser algo diferente para a sua vida, se você estiver inserido num ambiente onde as pessoas não consomem, não desenvolvem isso, deixa eu te falar, provavelmente você vai desistir no meio do caminho, tá? Porque essas pessoas vão te desmotivar, as pessoas que mais você ama vão te criticar, elas não vão entender o que você está fazendo, elas vão te chamar de maluco. E aí você vai provavelmente abrir mão da sua ascensão financeira, da sua ascensão profissional por causa dessas pessoas. Aí você vai arrumar um emprego onde você vai trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, durante seus 40, 50 anos, e aí depois você vai tentar se aposentar. É geralmente assim que acontece, tá? Então, ou você busca essa transformação agora, ou depois você simplesmente vai ter que conviver com o sentimento de saber que poderia ter feito mais e não fez, tá bom? Então vamos nessa. Sobre o que nós vamos falar hoje? Essa semana, principalmente por causa da experiência aqui do Forjando, do núcleo de forjamento presencial que acontece aqui em Alphaville, nós estamos falando muito sobre habilidades, né? A gente está falando muito sobre valor de mercado, a gente está falando muito sobre o conjunto de características e habilidades que certas pessoas de sucesso desenvolvem e um conjunto de características, um modelo mental de pessoas que não têm um resultado expressivo. Porque conforme você vai observando muita gente de sucesso, muita gente com resultado expressivo, um resultado expressivo consolidado, você começa a perceber que essas pessoas, elas têm vários pontos em comuns. Ou seja, o sucesso, o resultado expressivo, ele tem um padrão comportamental. Ele não é um acaso, ele não é uma aleatoriedade. Então, quando você começa a observar isso, você começa a entender quais são esses padrões, quais são essas características. E quando você começa a desenvolver essas características, a tendência é que o seu resultado expressivo se torne uma consequência disso. Tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade nesse tema. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero trazer uma visão de mercado aqui para a gente conseguir entender algumas coisas. Hoje, eu tive a oportunidade de estudar na terceira maior universidade do país, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Engenharia Civil. E eu abandonei essa faculdade. E por que eu abandonei essa faculdade? Muita gente me chamou de maluco lá quando eu fui abandonei a faculdade. E qual foi a visão que eu tive nisso? Por exemplo, hoje nós temos a falsa sensação que nós, tendo uma faculdade, nós vamos ascender financeiramente. Porque basicamente é isso que nós buscamos. Principalmente para um jovem de 16, 17 anos que está saindo do ensino médio. O que ele quer?
ele quer ascender financeiramente, ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer dinheiro, quer ser independente, quer ajudar dentro de casa, quer ajudar sua família, quer tirar seu pai, sua mãe de uma situação ruim. Ele quer sair daquela situação ruim, ele quer ganhar dinheiro. E a gente tem que parar de... Isso não pode ser mais um tabu, você falar que você quer fazer mais dinheiro. Isso não pode ser um tabu. Isso faz parte de um crescimento pessoal, isso é a consequência. O fazer mais dinheiro é a consequência de uma transformação que você tem como pessoa. Conforme o seu valor de mercado aumenta, é natural que você ganhe mais, certo? E quando nós somos jovens, quando nós temos lá os nossos 17, 18 anos, indo para uma faculdade, o que a gente quer é fazer dinheiro. Só que, olha que louco, na escola não nos ensinam a fazer dinheiro. E aí nós, através de um inconsciente coletivo, nós temos a falsa sensação que esse dinheiro vai vir com a faculdade. Porque se tivesse me falado lá com 16, 17 anos que eu ia fazer a terceira maior universidade do país, eu ia sair sem ganhar dinheiro, eu ia sair assim como eu entrei, talvez eu não tivesse escolhido fazer aquele curso. Então a primeira coisa que nós temos que ter consciência é que a gente vai para uma faculdade, a maioria das pessoas vai para uma faculdade pelo motivo errado. As pessoas não vão mais para uma faculdade porque elas têm o sonho de se transformar, de aprender e de se tornar aquilo que elas, aquele curso que elas estão fazendo. Porque ela tem o sonho de se tornar um engenheiro, porque a função dela no mundo é ser um engenheiro. Não. Ela vai porque ela acredita que aquela profissão, aquele conjunto de informação que ela vai aprender ali, vai ser responsável por ela ascender financeiramente, certo? E isso é uma informação equivocada. Mas por que é uma informação equivocada? Porque na cultura que nós vivemos hoje, na época dos meus pais, há 20, 30 anos atrás, as pessoas que tinham uma faculdade, elas eram minoria no mercado. Então era difícil você achar um engenheiro, era difícil você achar um contador, era difícil você achar alguém que tinha esse conhecimento técnico. Ou seja, quando no mercado existe poucas opções disso, automaticamente as opções que tem, elas passam a valer mais. Então era uma oferta muito pequena, mas uma demanda muito grande. Ou seja, o engenheiro que tinha, ele ganhava muito dinheiro. O administrador que tinha ganhava muito dinheiro. O contador que tinha ganhava muito dinheiro. Certo? E aí o que aconteceu? Os nossos pais, eles cresceram vendo isso, essa realidade. Eles cresceram olhando para esse cenário de quem tinha uma faculdade, que era a minoria no mercado naquela época, ganhando mais dinheiro do que a maioria das pessoas. Então o que eles atrelaram na cabeça deles? Eles atrelaram que quem tinha uma faculdade ganhava muito dinheiro. Quem tinha uma faculdade tinha uma vida mais estável. Quem tinha uma faculdade conseguia ascender financeiramente. Só que qual é o erro disso? É que o fator financeiro positivo naquela época não estava atrelado à faculdade, mas sim ao mercado. Só que, óbvio, os nossos pais não tiveram essa percepção, não tinham esse entendimento, não tinham essa informação. E aí o que eles fizeram? Eles tiveram filhos, tiveram eu, tiveram vocês. E aí o que eles falam pra gente? Ó, você precisa fazer uma faculdade. Por quê? Porque você vai ganhar dinheiro, porque as pessoas que têm uma faculdade, elas tendem a ganhar mais dinheiro. E você começa a acreditar nisso. E você começa a depositar as suas esperanças da sua ascensão financeira atrelado a esse curso que você vai fazer quando você sair do ensino médio. E aí o que acontece? Você sai da faculdade e você se pega sem emprego. Você se pega, quando consegue um emprego, ganhando muito menos do que você imaginou que ganharia.
Ué, mas o que aconteceu? Aconteceu que hoje é muito mais difícil você achar alguém que não tem faculdade do que alguém que tem faculdade. Ou seja, a oferta do mercado aumentou muito, mas a demanda continua a mesma. Se a demanda continua a mesma e a oferta é muito maior, obviamente, o preço das pessoas que têm isso, que têm essa característica, que têm esse conhecimento, elas diminuem, fica mais barato. Se eu tenho um engenheiro apenas na minha cidade, ele custa um valor. Mas se eu tenho 10 mil engenheiros, eles vão ser bem mais baratos. Então, o que acontece agora? Agora, esse conhecimento que a faculdade nos ensina é um conhecimento muito mais popularizado. É um conhecimento muito mais barato. Então, você vai precisar ter muito mais esforço para ter o mesmo resultado que as pessoas tinham antes, há 20 anos atrás, com bem menos esforço. Então, o que acontece? Qual que é o grande problema? É a gente entrar na faculdade pelo motivo errado. É a gente entrar na faculdade com o objetivo de ascender financeiramente. Porque dificilmente isso é o que vai nos elevar o nosso padrão financeiro. Certo? Quando a gente entende isso, a gente se pergunta o seguinte, tá, mas espera aí. Se a faculdade não é o que vai me ascender financeiramente, então o que é que vai me ascender financeiramente? E aí é quando a gente começa a olhar para essas características, para essas habilidades dessas pessoas que têm um resultado acima da média. Certo? Então vamos lá. Quando você olha para o mercado, você começa a entender quais são as habilidades, quais são as características, o que o mercado busca, o que tem pouco hoje. Porque isso é um princípio de mercado. Quando algo tiver muita oferta e pouca procura, ele vai ser barato. Quando algo tiver muita procura e pouca oferta, vai ser caro. Assim também acontece com as nossas habilidades. O seu valor de mercado, ele é baseado naquilo que você tem para entregar ao mercado, à sua empresa, aos seus clientes, que eles não conseguem encontrar em outro lugar, ou conseguem encontrar em outro lugar, mas não tão bom quanto o que você tem. Certo? Então vamos lá. Quais são essas características, essas habilidades? Hoje nós estamos vivendo um tempo onde essas habilidades que têm muito valor de mercado são habilidades que nós não conseguimos medir. Então, por exemplo, se eu perguntar para você o quão confiável você é, não tem como você medir. Se eu perguntar para você o quão leal você é, não tem como você medir. Se eu perguntar para você o quão proativo você é, também não tem como medir. Então essas habilidades, elas são conhecidas no mundo empresarial como soft skills, que são habilidades que nós não conseguimos mensurar e que são habilidades que hoje estão valendo mais. Por quê? Porque as pessoas se preocupam mais em desenvolver uma parte técnica do que habilidades pessoais, habilidades interpessoais. Então, quando você encontra alguém que se comunica muito bem, você fica impressionado. Uau, essa pessoa deve ganhar muito dinheiro. Isso é inconsciente. Por quê? Porque a pessoa está mais preocupada lá na faculdade em aprender. Usar o caso da engenharia, que foi o que eu cursei até desistir. Que foi o que eu mais preocupado em aprender uma conta lá que ela nunca vai utilizar em momento algum, do que ela ter uma boa comunicação. Então, quando você encontra alguém que vende muito bem, quando você encontra alguém, por exemplo, que tem uma faculdade ou que tem um curso e que ganha muito dinheiro, geralmente essa pessoa ela vende muito bem. E aí você acha que na verdade é por causa do curso ou do conhecimento técnico, mas não. Essa pessoa provavelmente ela tem uma habilidade em vender muito bem. Todas as pessoas que ganham muito dinheiro, elas têm essas habilidades. Ela sabe vender muito bem. Ela sabe se comunicar muito bem.
certo? Então, é começar a olhar para o mercado e entender o que o mercado precisa. Entender o que o mercado ele está pagando mais. Aí você vai começar a entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver. Porque no final, esse caminho de ascender financeiramente, ele é basicamente o que você tem para entregar. Não é sobre o que o mercado tem para te pagar, é sobre o que você tem para entregar. O que você tem para entregar ao mercado? Quais são as suas habilidades? Quais são as coisas que você tem que ninguém mais tem? Quais são as informações que você tem? Entende? Então, quando a gente começa a ter esse olhar, nós começamos a dar foco naquilo que vai nos impulsionar. Porque a pessoa passa lá 5 anos, 6 anos numa faculdade, aprendendo algumas teorias que outras milhares de pessoas pelo Brasil inteiro estão aprendendo. Ou seja, quando ela sai dali, ela se dá conta de que ela não tem um diferencial de mercado. Ou seja, não tem um motivo para ela ganhar diferente de outras pessoas. Então, olha só, você saiu lá da faculdade e aí você fez, sei lá, engenharia civil. Olha quantos engenheiros civis se formam por semestre no Brasil. Por ano, se eu não estou equivocado, são 74 mil novos engenheiros todos os anos. Engenheiros civis. Se você não tiver nada de diferente, por que é que você merece ganhar a mais do que esses outros 74 mil que se formaram no mesmo ano que você? Não tem sentido. Então, quando você, por exemplo, assiste um Forjando Resultados, quando você assiste uma live como essa, quando você assiste as entrevistas que nós produzimos aqui, você começa a entender, a enxergar o mercado, você começa a olhar para o mercado com uma percepção de pessoas que também buscaram essa ascensão financeira, só que conseguiram olhar o mercado de uma maneira diferente, com uma percepção diferente. Que pararam de olhar para aquilo que foi nos colocado a vida inteira, que a nossa cultura nos colocou a vida inteira, e começou a olhar para outros ângulos. Logo, isso vai te dar um leque muito maior. E quando a gente fala de desenvolver o nosso potencial em potência, basicamente o que a gente fala aqui é tudo que a gente pode entregar, é tudo que a gente tem de forma natural, tudo que a gente pode desenvolver diferente do que já existe no mercado. Então, como você pode dar muito mais resultado do que você tem hoje? Como que eu tenho essa certeza? Como que eu sei que você não produz o que você pode produzir ainda hoje? Como que eu sei que você tem capacidade para ainda mais? Eu tenho um motivo racional e um motivo espiritual. O motivo espiritual é simples. O motivo espiritual é o seguinte: por uma justiça divina, todos nós temos um potencial. Isso é justiça divina. Todos nós temos o potencial de produzir ainda mais, de ter acesso a coisas incríveis. E o racional, o motivo racional é: a gente faz parte de uma cultura que meio que barra o nosso desenvolvimento. A gente não tem a cultura aqui no Brasil de ler, de se desenvolver, de buscar, de ir num curso. Ou seja, se a gente participa de uma cultura onde não é propícia ao desenvolvimento, a consequência disso é que as pessoas não se desenvolvem ao máximo que elas podem. Simples. Ah, Vini, mas eu leio 10 livros por ano. Pois é, mas existe algum lugar, existe um formato, existe uma cultura onde talvez 10 livros seja o mínimo. Ou seja, você pode desenvolver ainda mais. Então, se você não tiver não desenvolver esse comportamento de se desenvolver, de buscar olhar para ângulos diferentes do mercado, se você não tiver a cultura de se desenvolver para valer mais, a sua ascensão financeira,
o ganhar mais dinheiro vai ser algo muito mais difícil. Então, o que você precisa... Por que a gente faz lives aqui todos os dias? Porque o processo de desenvolvimento, ele é algo contínuo. Ele é algo que você faz todos os dias, de alguma forma. Seja consumindo um livro, seja indo em um curso, seja tendo contato com pessoas que já têm um resultado maior que o seu. O nível de desenvolvimento precisa ser contínuo. Contínuo. Esse é o fator determinante para dizer o quanto de tempo o seu resultado vai perdurar no mercado. Quando o seu nível de desenvolvimento é contínuo, consequentemente o seu progresso financeiro é contínuo. Então você precisa ter cada vez mais para entregar ao mercado. Quando eu digo mercado, gente, quando eu falo de mercado, eu estou falando para entregar mais dentro da empresa que você trabalha, ou para os seus clientes, se você é dono de uma empresa, ou para o seu círculo de amizade, certo? Então, tudo que nós fizemos aqui, o Forjando, é justamente para impactar diretamente nessa área de desenvolvimento. Seja através das experiências que nós fazemos presencialmente, seja através das entrevistas, porque a gente entende que essa lacuna é uma lacuna que não é preenchida ainda no Brasil que nós vivemos, no país que nós vivemos. Ou seja, a nossa empresa é uma empresa que vem para preencher essa lacuna de desenvolvimento. Tá? Então, neste sábado, teremos aqui em Alphaville presencialmente a experiência do Forjando Resultados, núcleo de forjamento presencial. É onde nós vamos falar dos 3 princípios que fazem com que as pessoas, atletas de elites, bilionários, artistas, consigam ter um resultado acima da média. O que essas pessoas que já têm esse resultado expressivo fazem, ou quais são os princípios que elas seguem para conseguir se destacar naquilo que elas fazem. Então, durante um dia todo, nós vamos entregar isso. E eu quero presentear você que está nessa live 7h36 da manhã, numa quarta-feira. Porque se você está aqui, do início até o final, com certeza é porque você tem uma vontade genuína de se transformar. E eu quero entregar isso para você. Quero presentear essa sua vontade genuína. É uma forma de dizer para você o seguinte, continua, porque isso aí vai dar muitos frutos. É uma forma de dizer que eu acredito em você. Então, para as pessoas que estão aqui desde o início, para as pessoas que estão aqui nessa live hoje, vocês vão ter acesso liberado ao evento do sábado que acontece aqui em Alphaville, que vai ter Ricardo Oliveira também como palestrante, ex-jogador da seleção brasileira. Então, para você que está nessa live, você acaba de ganhar um convite para você e um acompanhante estarem aqui em Alphaville no sábado, tá? Vini, o que eu preciso fazer para ter o meu ingresso, para retirar o meu ingresso? Simples, você só vai precisar mandar mensagem aqui no direct com a palavra seguinte, eu estava na live. E aí, meu time aqui te passa as coordenadas, te passa o endereço do evento, te passa todas as informações. Então, sábado agora, dia 21, aqui em Alphaville, das 9 da manhã às 5 da tarde. Você que está nessa live, você acabou de ganhar esse acesso a esse evento e vai ser tremendo, tá bom? Então, o que você precisa fazer? Escrever aí no direct, eu estava na live. Só isso, eu estava na live, eu estava na live. E eu já vou entender que é para entregar o seu presente, tá bom? Então, que você tenha uma excelente, que nós, tenhamos uma excelente quarta-feira. Que Deus abençoe o nosso caminho, nos dê sabedoria e discernimento, para que nós possamos entregar nada menos do que o nosso máximo. E lembre-se, alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Tá bom? Então vamos com tudo e eu espero você no sábado aqui em Alphaville. Até amanhã, 7h36 e tamo junto.